Vamos conversar sobre um vírus que, olha, talvez não esteja no radar de todo mundo, mas com certeza está, e com muito destaque, no da Organização Mundial da Saúde. O nome dele é Nipah. E o que o torna tão preocupante não é só o quão mortal ele é, mas parece que ele está ficando mais esperto. Bora entender que ameaça silenciosa é essa. 75%. Guarda esse número. Essa é a taxa média de mortalidade do vírus Nipah. Para a gente ter uma ideia, a Covid-19, lá no começo da pandemia, tinha uma letalidade estimada entre 1 e 3%. O Nipah é, exponencialmente mais mortal. E é exatamente por isso que ele está na mira de todas as principais agências de saúde do mundo. E, por causa dessa letalidade toda e do seu potencial de se espalhar, a Organização Mundial da Saúde o considera uma prioridade máxima. O Nipah está lá, listado ao lado de ameaças que a gente já conhece bem, como Ebola, SARS-CoV-2 e Zika. Isso é um sinal bem claro da urgência da pesquisa e da preparação para um possível surto. Ok, para entender o Nipah, a gente precisa voltar no tempo, para o primeiro grande aparecimento dele. É quase uma história de detetive, uma investigação médica que começou lá no final dos anos 90 com um mistério que ligava animais e pessoas de um jeito bem trágico. A história começa em fazendas de porcos na Malásia. De repente, os trabalhadores começam a ter febres altíssimas e sintomas neurológicos muito assustadores. A única pista no início era uma conexão bem perturbadora. Só adoecia quem tinha contato direto com os porcos, que também estavam doentes. Foi aí que os investigadores em campo finalmente isolaram o culpado, um paramyxovírus. Ele é da mesma família de vírus que causa o sarampo, por exemplo, mas esse era completamente novo para a ciência. Deram o nome de Nipah em homenagem à vila onde o primeiro paciente foi identificado. E claro, a descoberta de um patógeno desconhecido com essa capacidade acendeu um alerta mundial. E foi assim que as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Tudo começava com morcegos das frutas. Eles são o reservatório natural, ou seja, carregam o vírus, mas não ficam doentes. O problema é que eles contaminavam a comida dos porcos, e os porcos, por sua vez, se tornavam o que a gente chama de hospedeiro amplificador. Pensa neles como verdadeiras fábricas de vírus, multiplicando o Nipah a níveis mas tão altos, que o salto para os humanos se tornou praticamente inevitável. Mas o vírus não sumiu depois que o surto na Malásia foi controlado. Pelo contrário, ele ressurgiu, só que dessa vez encontrou um novo caminho para chegar até as pessoas. Uma rota mais direta e, em muitos sentidos, bem mais perigosa. Essa linha do tempo aqui mostra a jornada preocupante do vírus. Depois da Malásia, ele deu as caras em Bangladesh em 2001 e depois na Índia com surtos bem graves em Kerala. Cada novo surto foi nos ensinando mais sobre como o vírus estava se adaptando e encontrando novas formas de se espalhar. E é aqui que a história fica ainda mais séria. O vírus evoluiu. A cepa original da Malásia é diferente da que apareceu depois em Bangladesh e na Índia. Essa nova cepa não é só mais letal, podendo chegar a 100% de mortalidade em alguns surtos, como também causa problemas respiratórios graves e o mais alarmante de tudo, ela se espalha de pessoa para pessoa com muito mais facilidade. Isso aqui ilustra perfeitamente a mudança de estratégia do vírus. Na Malásia, a rota era morcego-porco-humano. Em Bangladesh e na Índia, o vírus cortou o intermediário. A contaminação de alimentos, como a seiva crua de tamareira, que é uma bebida local, virou uma rota direta. E o resultado? Surtos anuais e uma transmissão muito mais eficiente entre as pessoas. Bom, agora que a gente já entendeu como o vírus chega nas pessoas, vamos ver o que ele faz quando entra no nosso corpo. E o ataque, infelizmente, é rápido e devastador. O ataque do Nipah começa de um jeito bem traiçoeiro. Depois de um período de incubação de até 2 semanas, os primeiros sintomas são muito fáceis de confundir com uma gripe forte. Febre alta, dor de cabeça, dor no corpo. É uma falsa sensação de normalidade, sabe? Antes da verdadeira tempestade começar. Mas é a progressão que torna o Nipah tão assustador. Em questão de dias, esses sintomas que pareciam de gripe podem evoluir para uma condição crítica. O vírus mira em 2 dos sistemas mais vitais do corpo, o neurológico e o respiratório. A principal causa de morte é a encefalite, que é uma inflamação gravíssima do cérebro. O vírus ataca diretamente os neurônios e os vasos sanguíneos cerebrais. A piora neurológica é extremamente rápida, levando a pessoa ao coma e à morte, muitas vezes em 1 ou 2 dias depois que os sintomas graves começam. É aterrorizante. E para quem sobrevive, a batalha não acaba. Cerca de 1 em cada 5 pessoas fica com sequelas neurológicas para a vida toda. Isso pode incluir convulsões, mudanças de personalidade e uma fadiga crônica, mostrando que o impacto do vírus pode ser permanente.
Diante de uma ameaça tão grave assim, é claro que a comunidade científica global está numa corrida contra o tempo. Então, como é que a gente está lutando contra o Nipah? Essa é a realidade nua e crua. Hoje não existe uma cura ou uma vacina aprovada. O tratamento se concentra no que chamamos de cuidado de suporte, controlar os sintomas, manter a pessoa hidratada, ajudar na respiração, basicamente dar uma força para o sistema imunológico do paciente lutar contra a infecção. Mas felizmente tem esperança no horizonte. A ciência está atacando o vírus por 3 frentes principais. Primeiro, antivirais, como o Remdesivir, que se mostraram muito promissores. Segundo, terapias com anticorpos monoclonais, que podem neutralizar o vírus diretamente e já estão em testes com humanos. E, o mais importante, várias vacinas estão sendo desenvolvidas, usando tecnologias supermodernas como a de mRNA para impedir a infecção antes mesmo que ela comece. E para fechar, o que a história do Nipah nos ensina sobre o cenário maior das doenças emergentes. O que a gente pode aprender com esse vírus silencioso, mas tão mortal? O Nipah não é um caso isolado, longe disso. Ele faz parte de um padrão que tem crescido muito, o das doenças zoonóticas, que são os vírus que pulam de animais para humanos. Os morcegos, em particular, são reservatórios naturais de muitos vírus com potencial para causar pandemias, incluindo os coronavírus e o vírus Ebola. E isso nos leva a um conceito fundamental, o de saúde única. A ideia é que não dá para proteger a saúde humana de forma isolada. A gente precisa de uma abordagem que integre tudo. Monitorar a saúde dos ecossistemas, dos animais selvagens, do gado, tudo isso para tentar prever e impedir o próximo salto de um vírus antes que ele aconteça. É uma estratégia de prevenção e não só de reação. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que é, inevitável. O Nipah é um lembrete muito poderoso de que vírus mortais estão aí, na natureza, só esperando uma chance para chegar na gente. A questão de verdade não é se o próximo vírus vai aparecer, mas quando. E a forma como a gente se prepara para esse momento, isso sim vai definir tudo.